Gani, estou olhando aqui, eu quero entrar um pouquinho na nossa economia. Mais cedo eu até trouxe algumas falas da Tebet, vou falar do Bernard Api já, mas a Tebet ela falou que sobre essa necessidade, principalmente da reforma tributária, que ela acredita, né, que sobre a reforma tributária não podemos abrir mão do IVA e da tributação no destino, que isso evita a cobrança em cadeia. Aí ela traz aqui que governadores entenderam a necessidade desta reforma tributária. Com fundo de compensação, nenhum estado vai perder. Ela falou que municípios não perderão com a unificação do ICMS com o ISS. Com um Brasil mais competitivo, teremos uma maior receita municipal. Aí ela, só para trazer aqui uma fala dela, ela ainda falou sobre os juros altos, que eles devem aí, né, em parte, a instabilidade política que não existe mais, segundo ela, porque já existe um arcabouço que ainda não foi apresentado, mas teoricamente isso já tem feito ali uma visão de que isso não existe mais. Desconsiderando aquela fala de ontem da presidente do PT, mas vamos seguindo aqui. Ela falou que o arcabouço e a reforma tributária vão criar um ambiente para a queda dos juros. Esperamos que em maio o Banco Central venha com essa sinalização de cortes de juros. Bernard Api falou sobre a reforma tributária. Sabemos que o modelo 100% sem exceções é inviável politicamente. Algumas exceções são de caráter técnico e não político. Serviços financeiros e bens imóveis terão regimes especiais. Outros setores com regimes favorecidos serão definidos pelo Congresso. Na Fazenda, a posição é que as exceções sejam a mínima possível. Quanto mais exceções, mais complexidade. Custo burocrático e contencionismo. Saúde, educação, agro, transporte coletivo e de carga devem ser exceções. Bernard Api, que é o secretário especial para a reforma tributária do Ministério da Fazenda. Sua leitura sobre a fala aí dos dois. Vamos lá. Se a reforma tributária ela começar a abrir uma série de exceções, ela vira o que é o ICMS hoje. O ICMS, ele é um imposto que é uma espécie de IVA, tá? Ele não é um IVA puro porque existem várias exceções. Mas o ICM, antes do ICMS criado lá em 1967, ele era um IVA puro. E aí, a partir daí, uma série de lobbies vem para o ICMS e que não vira este IVA puro. Então, também, se começar a furar e ter uma série de exceções, deixou de ser uma reforma tributária, né? Por que não o meu grupo? Por que o outro grupo? Qual é o critério? Porque todos os grupos acabam tendo os seus argumentos, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, em relação à preocupação dos governadores. De fato, vai ter essa tributação no consumo, lá no destino, mas quem vai ser o arrecadador de todos os impostos? Porque você vai ter 5 impostos que vão ser unificados em um. O IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Todos esses 5 a gente vai lá e unifica em um. Maravilha. Quem vai fazer a arrecadação deste imposto único só para a audiência entender, né? De valor agregado. Então, por exemplo, Paula, eu fui produzir isso daqui 100. 10% em cima de 100, 10. Aí na outra etapa de produção, isso aqui tá meio bruto, eu passei para você. Foi para 150. Não tem 50 que foi agregado aqui nessa etapa de produção, mas 10% de 50. É você. Só que isso eu não vou cobrando a cada etapa. Eu cobro no final, né? E aí, essa cobrança no final, eu vou devolvendo ali, né? Eu vou com os créditos para cada ente aí da federação. Muito bem. O que acontece? Você está na mão do governo federal. Porque quem garante que os governadores vão ter essa autonomia? Então, a briga aí é que os governadores, eles estão perdendo a autonomia. Eles estão ficando mais ainda na mão do governo federal. O Bernardo Api... E perde também a possibilidade de conseguir atrair indústrias de outros locais, sendo mais atrativo determinado estado. Sim, porque a gente vê que algumas indústrias elas vão mudando conforme a carga tributária do estado. Exatamente. Aí vamos chegar lá. Tá. Uma vez eu tive presencialmente, já faz o que isso? Uns
4 anos, se eu não me engano, 3, 4 anos, eu conheci o Bernardo Api, eu estava num evento, eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Eu falei, isso não vai acabar com a autonomia dos governos estaduais? A resposta dele foi a seguinte, não, porque há um critério e um repasse automático. Eu não sei se no mundo real da política isso vai acontecer. No meu entendimento, isso quebra o pacto federativo, de você, onde você tem estados, de fato, com autonomia para arrecadar. E essa é a preocupação dos governadores. Sim. Hoje, o que acontece, né? Qual que é um dos grandes problemas também? Então, você tem uma série de indústrias que vão lá, por exemplo, para a Bahia. A Bahia oferece um imposto menor, porque a gente tem uma cobrança de imposto tanto na produção quanto no consumo final. Então, você tem essa guerra fiscal entre os estados. Como se a Bahia, para conseguir ter mais arrecadação, embora tenha um menor mercado consumidor, o que ela faz? Ela oferece um imposto menor. Qual que eu acho que é uma alternativa para minimizar este efeito? É uma outra PEC que não vai entrar em discussão, que é a PEC 007 do Luiz Felipe Orleans e Bragança. Que ele fala o seguinte, ok, cada estado vai poder cobrar a sua alíquota de imposto. É uma forma... Tipo Estados Unidos. Tipo Estados Unidos, exatamente. Vamos criar um sale taxes aqui. Cada um vai cobrar. Você tem essa autonomia, porque a Constituição brasileira, ela prevê isso. É o Pacto Federativo. Cada um vai ter a sua autonomia e cobra o imposto que quiser. Só que não vai ter mais um imposto na produção. Vai ser o imposto somente recolhido no final, no consumo, no destino. Então, eu vou fazer a seguinte conta, eu empresário. Bom, eu vou mandar minha fábrica para a Bahia, não é? Vou mandar para a Bahia, porque afinal de contas vai ser aonde? Vai ser cobrado lá no consumo, né? Só que se o meu mercado consumidor está em São Paulo, certo? Não vai fazer muito sentido isso. Então, vai ter uma briga por mercado consumidor. Então eu acho que isso vai ser muito mais eficiente, mas essa não vai... Por que não está em discussão esta, exatamente? Falta de lobby? Tem interesses? Ela é muito disruptiva, né? Essa mais radical. Essa é radical, essa é muito disruptiva. E aí há uma preocupação de, ok, a empresa vai falar o seguinte, bom, dado que o imposto vai ser recolhido no consumo, eu vou mandar para São Paulo, por exemplo. Se eu vou mandar para São Paulo, mas o imposto lá é maior, né? Mas tudo bem, eu estou perto do meu mercado consumidor. Não vai fazer sentido eu ter por exemplo, uma empresa, sei lá, no Acre, onde o meu mercado consumidor está em Santa Catarina, né? E o imposto vai para Santa... Não vai fazer sentido, né? Não faz mais sentido. Então vai ter uma competição mais por produtos, por mercado, né? Então essa é muito disruptiva. Então a gente fica com a atual. Só que com essa atual aí do Bernardo Api, qual que é o problema? Ela tem 2 grandes problemas. Aumento de imposto sobre serviço, isso pega na população, né? A população chia, aumento de serviço, internet, telefone, eletricidade, tudo é serviço. Né? Então pode ser que suba passa para quem vai pagar vai ser a população. Exatamente.